Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Espero que estejam todos animados aí para a gente dar uma continuidade na nossa disciplina de práticas integrativas em saúde, práticas integrativas e complementares em saúde, né? E hoje, quer dizer, espero que a essa altura vocês já tenham lido o texto, né? Se não leram, parem de ver esse vídeo, volta, vai lá no Siga, lê os dois textos, né? Dois textos fininho. Né? Hoje não tem desculpa, dessa vez não tem desculpa. Não é aquele catatal lá do Capra, não é aquele monte de coisa lá do Capra. Ó, de novo eu esqueci de botar o cronômetro para rodar. Deixa eu botar aqui. Né? Então, são dois textozinhos pequenininhos. Né? Eu acho que não deu 10 páginas. Né? Se vocês pegarem lá, são dois. Né? São um texto sobre o Ti e aquele texto lá sobre a terceira visão. Então, hoje a gente vai finalmente começar a entrar, digamos assim, aspectos mais diretos voltados aí para as questões das práticas complementares, né? Hoje a gente vai começar a ver, deixa eu pegar aqui a minha canetinha aqui, meu apontador laser, a tão famosa, tão conhecida, né, a energia, né, o Ti. Como eu disse, vocês vão ver que não são todas as disciplinas, são todas as práticas complementares que elas trabalham com essa ideia de uma energia, né, ou de manipulação de energias. Algumas não vão trabalhar com isso, tá? Como, por exemplo, até a própria fitoterapia, a terapia comunitária, tá? Deixa eu ver alguma outra, o termalismo, tá? Eles não trabalham com essa ideia de energia, mas também não negam, vamos dizer assim, né? E vocês vão ver que na base de todas as outras, todas não, né, mas de muitas das terapias ou das práticas integrativas complementares, na base de sustentação de todas elas vão mudar o nome, vão mudar um pouco a forma, mas todas elas vão falar que existe isso, né? Que seria uma energia, né? Que todos nós, de certo modo, somos uma energia, formas diferentes de condensações de energia, e que, portanto, e que a doença seria o resultado de uma alteração do padrão de funcionamento dessa energia, e que a saúde ela vai ser restabelecida justamente restabelecendo-se o fluxo ou movimento natural, né, dessa energia. Então por isso que a gente vai hoje começar a falar do Ti, que é a mais famosa de todas as denominações, vamos dizer assim, né, dessas energias, dessas diversas variantes de energia, né. Só um detalhe antes da gente começar, eu estou falando muito aqui em energia, o próprio texto está aqui, né, energia Ti. Né? Isso aqui chinês escreve Qi, mas pronuncia Ti, tá? Como se fosse CHI, Ti. Né? De Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Chuan é o caminho do Ti pelo punho, né? Chuan é punho, Tai é caminho. Então Tai Chi Chuan é caminho da energia pelo braço, pelo punho, né? Então é Chi, né? Chi. Então, que eu estava falando, essa questão de energia, né? Veja, aqui existe um pequeno problema. Antes da gente entrar especificamente mesmo no texto, aí, só para explicar para vocês, que a gente tem uma dificuldade, um certo problema relacionado à língua mesmo, né? Por exemplo, existem muitas palavras num idioma que, se você for buscar a tradução em outro idioma, você não tem, né? Você fica com uma dificuldade de arrumar paralelos linguísticos para se referir a algumas coisas. Né? Em alguns casos a gente simplesmente abre mão e simplesmente fala a palavra em outra língua mesmo. O exemplo mais claro, mais famoso aí que vocês devem ter na psicologia é a Gestalt, né? Que é um termo alemão que não tem tradução para o português. As pessoas traduzem por configuração, né? Então a Gestalt seria a configuração, mas isso é uma aproximação. O termo Gestalt, né? Ele não é configuração, né? Tanto é que a gente usa a palavra Gestalt mesmo, né? Quando a gente fala, você tem que fechar aquela Gestalt, né? Ou assim, fulano tem uma Gestalt aberta, né? Você já deve ter ouvido essas expressões. Por que a gente usa essa expressão? Porque não tem um repertório linguístico no português para essa palavra que, se traduzida do alemão para o português, não tem muito sentido, né? Do mesmo modo como acontece no alemão, né, acontece em outras línguas. E é o caso, por exemplo, aqui do chinês, né? Quando um chinês fala Ti, vocês vão ver que a gente vai ver depois o que é o Ti, né? Ele fala, o Ti é... Quando os primeiros, digamos assim, estrangeiros foram lá, né, ter contato com os chineses, né? Acho que foram os ingleses, os primeiros que foram lá ter contato com os chineses, eles aprendiam as coisas e tal, e os chineses falaram, era o Ti, o que é o Ti? Né? Aí fala assim, o Ti é uma coisa que você não vê, uma coisa que tá ali, que faz as coisas se movimentarem e tal. Aí
qual é a tradução para isso? Não tem muita tradução. Acabou sendo traduzido como energia, tá? Mas essa tradução também não é uma tradução correta, vamos dizer assim, porque para nós ocidentais, quando a gente pensa em energia, né, a gente pensa numa coisa assim sem substância, né? Tipo a luz, aqui agora, a energia elétrica, né? A luz é a energia luminosa, tal. É uma coisa como se fosse algo que atravessa as coisas que não tem. Enfim, a gente tem uma noção de energia, né? Algo que se perde, né? Tanto é que a gente nunca fez o moto perpétuo, né? Uma máquina que pudesse se autogerenciar, porque a energia ela se perde, né? Com a. Como é que é? Não é a inércia. É a inércia? Não, a inércia é a tendência de um corpo permanecer no estado que ele se encontra, né? Tem um outro nome na física, agora eu me esqueci. Tá? Mas a energia ela vai se dissipando, né? A gente tem essa noção de energia, algo que se dissipa, né? Se você pegar uma bolinha de borracha, jogar no chão, ela vai quicar, vai parando, até que uma hora ela para. Né? Então a energia ela vai se perdendo, né? A gente tem essa noção de energia. O Qi não é ele não tem essas características. Por isso que simplesmente traduzir o Qi por energia não é uma tradução correta. Tá? A gente acabou chamando de energia por realmente falta de um repertório linguístico para a nossa língua. Mas o Qi ele é mais amplo do que isso. Porque, por exemplo, o Qi nunca acaba. Né? O Qi está o tempo todo se transformando. Ele é o todo, vamos dizer assim, ele está em tudo. Então ele está o tempo todo mudando a sua forma de manifestação. Né? Ele pode ser tanto etérico, né? Como, por exemplo, o que eu estou respirando agora. Né? Quando eu faço a inspiração, os gases que eu ponho para dentro e para fora, isso é o Qi. Como ele pode ser condensado. Né? Tipo, essa caneta aqui é um Qi condensado. Né? Então, por isso que simplesmente falar energia, a gente usa isso como uma forma de expressar, mas não seria a ideia correta para a nossa forma de pensamento. Tá? Por isso que, inclusive, vocês vão ver que muitas literaturas que falam sobre o Qi, elas não falam sobre a energia Qi. Elas de repente, falam isso de uma forma didática. Ela fala direto Qi. Né? Então, o Qi. Né? Porque a gente, quando você, com o tempo, pela tua vivência com essas práticas, você começa a ter uma compreensão diferente do Qi do que simplesmente uma energia, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma energia elétrica ou como se fosse uma energia mecânica, né? Que não é o caso, né? Existe Qi na energia elétrica, existe Qi na energia mecânica, né? Ele é algo mais complexo do que isso, tá? Então, só queria começar por isso. Então, assim, a gente usa o termo energia, tá? Por uma questão de tradução, por uma questão de linguística, mas não é a expressão mais adequada. A gente não tem uma expressão adequada em português, tá? Talvez a gente não tenha até uma expressão adequada em línguas ocidentais para falar dessa coisa, digamos assim, que é o Qi. Tá? É a mesma coisa como o Tao. O Tao a gente nunca nem traduziu. Né? O que é o Tao? O Tao é o Tao. Não tem nem tradução. Né? Porque a gente simplesmente não consegue conceber. O mais próximo do que seria o Tao seria Deus. Palavra Deus, mas ainda assim não é a ideia que a gente tem de Deus, porque quando a gente pensa Deus, a gente pensa um Deus como um ser separado do resto, né? Como se fosse um ser único, né? Independente, criador, e o Tao não tem essa noção, né? A noção de Deus, eu vou espirrar, eu tô só, se eu espirrar me desculpe, mas é que tá só aquela coceirinha no nariz assim. Então, assim, a ideia de Deus, né, não é bem a tradução para o Tao. Por isso que, inclusive, a gente nem traduz o Tao. A gente simplesmente fala o Tao. Né? Bom, vamos lá, que a gente já... 8 minutos já. Vamos lá. Então, o autor ali... Eu não lembro do nome do autor do texto. Né? Esse é um texto que eu peguei de um livro de acupuntura fininho, um livrinho bem legalzinho, mas ele é bem, bem pequenininho. Aliás, vocês vão até ver, se vocês pegarem livros sobre medicina tradicional chinesa, eles nem falam muito do Qi, não. Ele simplesmente quando fala do Qi, é um parágrafo dizendo assim: o Qi é a energia que está ali, que está nos alimentos, que está no ar, que está em tudo, e ele conduz a vida no ser humano. É isso. É quase que na medicina tradicional chinesa é quase que uma coisa dada, assim. É quase como se a gente falasse do ar. O ar está aí, pô. Você não tem dúvida de que o ar está aí. Né? Você respira, né? Ele está aí. Então, quando você pega os livros chineses que vão falar sobre, né, acupuntura, medicina tradicional chinesa, e tal, quando você vai pegar lá descrições sobre o Qi, é um parágrafo. 2 parágrafos. Então é muito pouco material que tem, tá? Assim, não tem um capítulo de um livro falando sobre o Qi. Vocês vão ver o ocidental fazendo isso. O próximo texto que a gente vai ver vai ter um pouquinho mais descrito isso. Mas nos textos tradicionais chineses é muito pragmático, é pá, tá? Então nesse texto aí que eu passei para vocês, né, que é
tirado de um livro de acupuntura. O autor ele vai começar tentando explicar o que é o Qi, né? Fazendo uma breve explanação sobre o Qi. E ele vai dizer assim, né, que os seculares ensinamentos sobre a circulação do Qi, né, no e pelo corpo, né, descritos no Neijing, né, se vocês lembram do Neijing, eu falei, acho que num vídeo anterior, ou dois vídeos atrás aí, que é o livro do Imperador Amarelo, né, tá aqui, o Tratado do Imperador Amarelo, foi o primeiro tratado, né, livro escrito de acupuntura da história da humanidade. Então, os ensinamentos que estavam lá no Neijing, né, e lembra que eu falei, os mesmos ensinamentos que um médico chinês aprendia lá no século II a.C., né, é a que a gente aprende hoje, né, é o mesmo livro, é a mesma base, é a mesma, né, então por isso que as tradições no Oriente, elas se perpetuaram, né, quando no Ocidente a gente rompeu, no Oriente elas se perpetuaram. Então as descrições que o Neijing coloca lá, né, possibilita a gente compreender o funcionamento dessa energia, né, e o funcionamento da acupuntura, que no caso o texto era sobre a acupuntura, né, mas o Qi ele é usado ele é compreendido, né, em toda a medicina tradicional chinesa, tá? Não só a acupuntura. A acupuntura é uma técnica, tá? Existem outras, existem massagens, existem a fitoterapia, existe a própria acupuntura, existem a terapia alimentar. Então, assim, existem várias coisas, tá? Na medicina tradicional chinesa, a acupuntura é uma técnica dentro delas, né? Então, se a gente for pegar o Qi, se a gente for traduzir literalmente o Qi, o que significa Qi? Traduzindo literalmente, né, significa o vapor que cozinha o arroz, ou o vapor do arroz cozido, né? Se vocês pegarem aqui essa aqui é a palavra Qi em chinês, tá? E aqui está a descrição de como que é montado esse ideograma, tá? Então esse ideograma aqui, que é o Qi, ele é o resultado da junção de dois outros ideogramas, que é esse aqui, né? Então esse ideograma significa gás, ar, respirar, odor, então é a respiração, tá? É o vapor, né? Que a gente também fala assim, é o respirar, né? É o movimento do ar, vamos dizer assim, né? Não é ar, é o movimento do ar, tá? Aqui, ó, é o gás, né? Fala ar, né? Mas é a respiração, né? Esse diagrama aqui, ele representa a palavra mi, representa arroz, né? Então, a palavra ti é a junção de ar ou respirar com arroz, né? Ou seja, os dois elementos essenciais para a vida. Assim, no chinês, né? Assim, ti pode ser traduzido como a energia vital ou a essência da vida, né? Então, basicamente, se você for perguntar para um chinês o que é o Qi, né? Se você falar Qi para um chinês, ele vai falar para você, é aquilo que cozinha o arroz. Porque a tradução, ela remete ao vapor que atravessa o arroz e cozinha ele. Só para vocês entenderem, os chineses eles têm muito esse tipo de panela que está aqui. Aqui são bolinho, tá? Cozinhando bolinho, mas podia ser arroz aqui. Como é que funciona essa panela? Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Algum filme, algum vídeo no YouTube. É uma panela de bambu, aqui dá até para ver aqui na pontinha aqui, ó, ela é vazada, tá? Embaixo ela é aberta e você coloca ela dentro de um tacho, como por exemplo isso aqui, ó, com água, né? Então coloca no fogo, então a água ferve, aquele vapor ali sobe, né? Sobe aqui pela panela e cozinha o alimento que está aqui, ó. Aqui em casa está sem a tampa, né? A tampa está aqui, ó. Você põe essa tampa aqui em cima, então o vapor sobe, né? E cozinha o alimento. Então a noção que um chinês tem de Qi é isso, é uma energia que atravessa as coisas e transforma as coisas, entendem? Por isso que é chamado de o vapor que cozinha o arroz, o vapor do arroz cozido. A ideia do Qi é a ideia de uma força, né, que causa a transformação. Então tudo que causa a transformação, tudo que causa a modificação das coisas é Qi. Entendeu? Por isso que eu volto a dizer, é difícil falar em energia, né? Porque o Qi é o movimento do planeta Terra ao redor do Sol, é Qi, né? Você tem o dia se transformando em noite, a noite se transformando em dia, o Yin e o Yang ali, né? Isso é o Qi, a manifestação Yang do Qi, a manifestação Yin do Qi, né? Então, a ideia do Qi é isso, é uma força que transforma as coisas, é uma força que modifica as coisas, né? Aí, só pegando um gancho, uma força, né? Agora que eu usei essa palavra, foi até sem querer, mas, né, falando. Quando você pega lá o Guerra nas Estrelas, a ideia, a força, né? A ideia da força, aquilo ali é uma referência ao Qi, tá? Quando o Darth Vader vai lá e, né? Estrangula lá, só usando a força da mente dele, aquela é uma representação do Qi. E toda aquela alegoria que é feita lá, né, você tem que andar com a força tem que estar com você, um lado negro da força, né? Tudo isso é uma alegoria dessas bases aqui, essas teorias
Claro que não só chinês, porque você vai encontrar isso também em outras culturas, mas essa ideia, uma força que tem um aspecto negro, né, um aspecto negativo, um aspecto claro, né, um aspecto positivo, um lado negro da força, um lado, nem fala, um lado claro da força, um lado luminoso da força, né? Isso está falando do Qi, né, a energia Qi e seus aspectos Yin e Yang, né, onde o Darth Vader lá seria o exemplo máximo do lado Yin, né, e sei lá, o Obi-Wan Kenobi lá, ou então o próprio Luke Skywalker lá seria, ou o Mestre Yoda lá, né, seria o aspecto Yang, né? Mas veja, isso em algumas vezes, é claro que aí Hollywood vai transformar em bem contra o mal e o bem tem que vencer no final, né? Porque aí, né, é o modelo ocidental de entender o mundo. Mas no modelo oriental não haveria nunca fim desse, entre aspas, conflito, porque a natureza ela é assim, ela tem aspectos positivos e negativos, né? Ela tem o claro e o escuro. E é sempre uma alternância ali da forma de manifestação da força, né? O ruim seria a força parar de se manifestar, por exemplo, né? Aí isso sim seria o que seria considerado o mal, né? Mas enfim, eu já estou indo lá para a Guerra nas Estrelas, né? Mas voltando aqui para o Qi, então a ideia, a base lá na cultura chinesa é isso, tá? Porque o Qi é uma energia, é como se fosse um vapor, né? Que atravessa o arroz e transforma o arroz. Transforma o arroz em alguma coisa cru, em alguma coisa mole, né? Em alguma coisa intragável, indigestível, né, que você não vai conseguir comer, para algo digerível, tá? Então é aquela energia que transforma. Então aqui o Qi, ele está representado em todo o universo, é isso que eu estava falando agora, tipo, até em Guerra nas Estrelas você vai encontrar referências ao Qi, né? Inclusive no ser humano, onde ele circula por 12 meridianos durante 24 horas do dia, tá? Então aqui é só para ilustrar isso aqui lá na acupuntura, o Qi, como é que ele vai se manifestar no corpo? No corpo, o Qi vai estar em todo lugar, tá? Na verdade é isso. Ele está aqui, está na pele, ele está nos músculos, ele está nos ossos, tudo. Ele vai estar em todos os aspectos, em todas as partes do corpo, tá? Inclusive os aspectos mentais, espirituais, ele vai estar lá também. Mas ele digamos assim, se move pelo corpo por certas linhas, que a gente vai chamar de canais ou meridianos, como está aqui a representação. Ó, tá? Essas aqui são representações de canais, que a gente chama canais de acupuntura, ou meridianos de acupuntura, que é por onde o Qi percorre. Tá? E ele vai percorrer esses canais ao longo de períodos do dia. Então, por exemplo, aqui eu vou ver se eu consigo ver. Tá? Então, por exemplo, ó, das 23 horas até a 1 hora, o Qi está predominantemente, não quer dizer que ele está lá, mas ele está predominantemente na vesícula biliar. Da 1 às 3 da manhã, ele está no fígado. Das 3 às 5 da manhã, no pulmão, depois no intestino grosso, estômago, baço. Então, ao longo de 24 horas do dia, ele vai circulando no corpo. Tá? Ele está só ali? Não, ele está no corpo como um todo, um tempo todo, mas ele está mais atuante, né, nesse órgão, nessa víscera, né, em determinada hora do dia. Tá? Para vocês entenderem o Qi no corpo, ele é muito semelhante ao sangue. Então, por exemplo, o sangue, para ele circular no corpo, ele está em artérias, né, que viram vasos, que viram capilaridades e depois, né, se espalha por todo o corpo. O Qi é a mesma coisa, tá? A gente coloca essa representação aqui, ó, assim como uma linha reta, mas na verdade não é assim. Ele é literalmente, quando a gente estuda a anatomia energética, né, da acupuntura, a gente vê que ele é igualzinho um sistema sanguíneo. Tá? No final é uma ramificação, né? Uma coisa assim enorme. Isso aqui seria como se fosse uma artéria, vamos dizer assim. Então aqui é a artéria por onde está passando o Qi grosso, vamos dizer assim, né? Mas aqui dessa artéria tem outras ramificações que vão para ramificações menores. Então toda a superfície do corpo e parte interior do corpo também é tudo uma rede enorme, tá? De canaizinhos, tá? De meridianos, onde o Qi circula. Só que o mais grosso, como se fosse a artéria, seria isso aqui, tá? E aí, só para representar, eu já usei essa ilustração aqui num outro vídeo, né? Mas é como só para ilustrar de novo, é como, tipo assim, ó, vocês podem ver aqui, né, que a Lua, quando ela circula ao redor do planeta, da Terra, ela modifica, né? Ela puxa as marés, ela modifica os líquidos, né? Do planeta, né? E do mesmo modo como ela modifica os líquidos, né? Os oceanos do planeta, ela também tem uma influência sobre a modificação dos fluidos corporais, vamos dizer assim, dentro do nosso próprio corpo. Né? Talvez no sangue a gente não chegue a perceber isso, não chegue a pegar isso, mas dentro da fisiologia do Qi, a gente percebe que existe essa movimentação. Tá? Então, em determinadas horas do dia, o Qi ele vai circular no corpo,
tá? De um modo mais intenso ou menos intenso em um determinado órgão, em determinada víscera. Inclusive, a gente não faz muito isso não, mas assim, quem é mais precioso, vamos dizer assim, no tratamento com a acupuntura, às vezes até pode se recomendar fazer isso, né? Tratar o órgão na hora certa, onde o órgão vai estar com maior excesso, né, de Qi, ou quem vai estar mais esvaziado de Qi, dependendo do que o tratamento que a pessoa vai querer fazer, tá? Mas só para ilustrar, então, ele tem essa circulação aqui no corpo, tá? Bom, não há como provar cientificamente, né, ele vai falar ali no texto, né, a existência do Qi, visto que ele não se trata de algo material. Sim, tá? Não tem como a gente, dentro do nosso modelo de ciência, provar cientificamente que o Qi existe. Tá? Só é possível observar a manifestação do Qi semelhante ao que ocorre com a eletricidade. Eu fiz questão de destacar um pouco isso aí, porque se vocês procurarem aí no YouTube, às vezes vocês vão encontrar aí vídeos, uma máquina mostrando a presença do Qi e tal, e não é bem assim, tá? O Qi, pelos nossos padrões, pelos nossos instrumentos de medição, dificilmente a gente vai conseguir captar o Qi, porque aqui, ó, ele não é uma energia material, digamos assim. Ele é uma energia, de novo, a gente está usando a palavra energia, né? Ele é uma energia que a gente vai chamar de metafísica, sabe? É igual como se você dissesse assim, capturar pensamento, né? Como é que é uma máquina que capte os pensamentos? O dia que a gente desenvolver uma máquina capaz de detectar pensamentos, talvez a gente consiga uma máquina que detecte Qi, né? Porque a forma, a substância dele é diferente da substância das outras formas de energia que a gente tem, que são formas físicas, né? Formas de manifestação física. E o Qi, ele está, como diria nosso amigo Aristóteles, para além da física, né? Então ele está numa metafísica, né? Então hoje, tá, cientificamente, você não encontra nenhum instrumento, nenhuma prova, nenhuma comprovação da existência do Qi. O que a gente consegue fazer, o que a gente consegue ver é observar as manifestações dele, né? As manifestações tipo na saúde, tanto na doença, tá? E aqui só um exemplo, tá? Eu não falei aqui. Então, as doenças no organismo, então, nesse caso, né, surgem por algum problema que ocorra nessa circulação. E os diversos métodos terapêuticos que existem servem para restabelecer o fluxo natural da circulação do Qi. Foi aquilo que eu tinha falado lá no começo, né? Olha, as diversas práticas integrativas, aí, práticas holísticas, práticas complementares, elas podem até nem trabalhar com a noção de Qi mesmo. Se você pegar, por exemplo, o próprio Ayurveda, ele vai falar do prana, né, que o prana é uma forma de entendimento do Qi na Índia, né? Se você pegar o Reiki, embora Reiki, né, Ki é energia em japonês, né? Mas assim, eles não vão estar falando desse Qi da medicina tradicional chinesa como os chineses explanam lá, eles explanam de modo diferente. Mas todos eles vão estar com essa base. Olha, a doença ela é causada por algum problema nessa circulação dessa energia, quer seja no organismo, né, que daí vai causar um problema, uma doença no corpo da pessoa, quer seja, por exemplo, numa sociedade, aí você vai causar uma desestabilização social, por exemplo, quer seja no planeta, aí você vai causar, por exemplo, uma desestabilidade ambiental, por exemplo, um vulcão, um maremoto, alguma coisa assim, ou quer seja em formas de manifestação mais amplas aí, né, universais, vamos dizer assim, tá? Então, doenças, né, ou distúrbios, eles vão ser causados por bloqueios ou por má circulação aí dessa energia. E por sua vez, né, a resolução do problema, a resolução de uma doença, de um distúrbio, vai ser obtido quando a gente consegue retomar o fluxo natural dessa energia, tá? Então aqui só para vocês, só para ilustrar, tá, como é que também ocorre essa circulação do Qi no corpo. Então a gente vai ver isso mais na frente, acho que é no próximo texto, sobre aqui a noção dos 5 elementos, também que cada órgão e cada víscera no corpo humano, segundo a medicina chinesa, ela é correspondente a um elemento, né? Então, por exemplo, aqui é o fogo, aqui é a terra, aqui é o metal ou o ar, aqui é a água e aqui é a madeira, né? E isso aqui possui um fluxo que a gente chama de um fluxo construtivo, né? Então, ou de geração. Então, por exemplo, a madeira queima, né? A madeira serve de combustível para o fogo. O fogo, quando ele queima a madeira, vira cinzas, então vira terra, né? A terra é da onde sai o metal, onde você tem, né, os minerais saem da terra, né? O metal, quando ele é aquecido, ele derrete, ele vira água, e a água é o que dá sustentação para as árvores, para a madeira. Então aqui a gente tem um ciclo de, digamos assim, de geração, né, de manutenção. E do mesmo modo a gente tem um ciclo de destruição, vamos dizer assim, que também é natural, tá? Então, por exemplo, a madeira,
ela fura a terra, né? A raiz ela entra na terra, né? A terra represa a água apaga o fogo, né? O fogo derrete o metal, né? E o metal ele corta a madeira, né? Então, do mesmo modo como a gente tem é um ciclo de equilíbrio, você consegue perceber, ao mesmo tempo que existe uma criação, está existindo um controle ali. É como se fosse, não, é a natureza, né? Ao mesmo tempo que está nascendo milhões e milhões e milhões de, sei lá, de girinos numa lagoa, né? Tem lá uma garça, um peixe, que vão lá e vão comer aqueles girinos, porque senão a gente vai ter uma superpopulação de sapo, por exemplo, né? Então, enquanto existir o equilíbrio, né, vai ter milhões de girinos nascendo e milhares ou centenas de garças, peixes e outros animais aí se alimentando daqueles girinos que nascem. Alguns vão sobreviver, vão virar sapos adultos, entende? É esse ciclo natural de vida e morte, vamos dizer assim, de criação e destruição, que mantém a vida, né? E é isso aqui que a gente vai encontrar no macrocosmos, por exemplo, na natureza, ou no microcosmos, por exemplo, aqui no organismo. Então, aqui no caso da energia, então, o fogo, né, seria no coração e no pericárdio, que seria uma víscera. Não vou entrar nesses detalhes agora, tá? A energia passaria para o estômago, do estômago ela passaria para o baço pâncreas, do baço pâncreas aí viria aqui para um metal, pulmão, intestino grosso, aí vem para o rim, para a bexiga, e aqui ela vem para um fígado e baço pâncreas, e aqui ela volta também para outros dois órgãos que a gente não tem na medicina ocidental, que é o triplo aquecedor, Sanjiao, e o intestino delgado. Intestino delgado é do coração. Intestino delgado e coração estão acoplados, né? E o Sanjiao, que é o triplo aquecedor, e o pericárdio, né? Que é um outro órgão que a gente não tem na medicina ocidental. Eu não vou explicar isso aqui, porque senão eu teria que dar uma aula sobre acupuntura, tá? Não vem o caso. Mas é só para mostrar que existe essa circulação aqui, tá? E aqui um outro exemplo que eu trouxe só para vocês entenderem como aí para nós da psi, só por título de curiosidade, né? Como que as emoções também interferem na circulação do Qi. Então, por exemplo, a raiva, que vai estar ligada ao fígado, tá? É uma emoção que afeta o fígado. Então, a pessoa que tem muita raiva, você trata o fígado, né, o meridiano do fígado, né? Então a raiva ela vai estimular o Qi, mas aqui não é estimular no sentido positivo, não, no sentido de superexcitação, né? De excesso de Qi, né? Então o excesso também é prejudicial. Lembra? Não é ter demais que é bom. O que é bom é ter o equilíbrio, né? É o movimento e o equilíbrio. Então a raiva ela vai causar esse excesso, né? Lembra, ó? Muita madeira causa muito fogo, né? Muito fogo a pessoa fica muito irritada, né? Uma coisa, e demais também é prejudicial, né? O prazer acalma o Qi, então aqui seria uma forma de tratamento, né? O prazer sempre, a felicidade sempre vai ser algo que vai restabelecer o fluxo natural do Qi, tá? A ansiedade ela vai obstruir o Qi, a ansiedade está ligada ao coração. Quando a pessoa é muito ansiosa, você trata, por exemplo, tratando o coração. O pensamento ele vai coagular o Qi, não é bem coagular, é tipo assim, estancar, paralisar, tá? O Qi. O pensamento está ligado ao estômago, né? Então, problemas da pessoa muito que fica ruminando muito pensamento, você trata aí, né? Pessoa muito preocupada, né? Você vai tratar pelo estômago, né? A tristeza, ela enfraquece o Qi, né? Então a tristeza está ligada ao pulmão. Então, pessoa com depressão, por exemplo, você vai tratar o pulmão, né? Não é só o pulmão, né? Mas basicamente o órgão que vai ser afetado é o pulmão, né? E o medo e o pavor aqui, que é a mesma coisa, tá? Ele vai suprimir, ela vai perturbar o Qi, ela vai, tipo, como que... eu poderia dizer enfraquecer também o Qi, como aqui a tristeza, tá? Ela vai diluir o Qi, vamos dizer assim, tá? E aí o medo, o pavor é aqui nos rins, tá? Então, por isso, fobias, por exemplo, coisas desse tipo, você vai tratar, por exemplo, tratando o rim. Na medicina chinesa, tá? Só para vocês entenderem, né? Então, vejam, o tipo de emoção, né, ele também afeta os órgãos, né? E, de certo modo também, né, você já sabe aqui, por exemplo, o tipo de tratamento que você pode fazer com a emoção também. Uma pessoa que pensa demais, por exemplo, estamos sempre preocupada e está sempre nervoso, porque aí começa a dar coceira. O que essa pessoa podia fazer para acalmar essa emoção que é o pensamento, né? O pensamento é uma emoção na China. Quem vai com algum Qi é uma pessoa praticar uma meditação, por exemplo, que é uma lá das práticas complementares integrativas, né? Então a prática da meditação ela vai melhorar esses excessos que possam ter aqui
que estão perturbando o meridiano do estômago, tá? Então, de novo, aqui eu já estou falando bastante coisa, tá? Sei que pode estar até meio confuso para vocês, mas é só para mostrar como que isso aqui é entendido na medicina tradicional chinesa, tá? Que é essa movimentação do Qi que causa a saúde, e a estagnação, o excesso ou a falta em alguma parte é o que vai causar a doença, tá? Então aqui, por exemplo, então, exemplos de excesso e deficiência do Qi. Então quando a pessoa tem muito excesso, né, muita energia presa em algum lugar, por exemplo, você vai ter a dor aguda, tá? Suor quente, contração e inflamação. Então a gente chama aqui de síndromes Yang, né? Então são tudo quente, né? Tudo para fora, né? E quando tem insuficiência, quando tem pouco Qi ou o Qi está fraco, você vai ter dor crônica, suor frio, flacidez, necrose. Né? Um exemplo fácil para vocês entenderem esse suor frio aqui, por exemplo, às vezes quando a gente está com muito medo, já deve ter tido essa experiência, ou então está muito ansioso, tá? Tem uma prova, alguma coisa assim para fazer, alguma né, coisa que você vai fazer no outro dia, você fica muito nervoso, muito ansioso, assim, no finalzinho do dia, no comecinho da noite, que é quando o dia, né, deixa de ser Yang, começa a ficar mais Yin, né? Vocês podem, reparem vocês no organismo de vocês, se vocês não começam a ter um suor frio na parte de baixo da perna, ou na palma das mãos, na planta dos pés, né? Esse suor frio significa o quê? Significa que os vasos, né, que não estão conseguindo, o Yin está fraco, a insuficiência do Yin, então ele não consegue segurar o líquido, a água, né? Então a água sai, mas veja, ela não sai com calor, que é como seria se fosse um exercício físico, né? Como você está aqui, é aquele suor, fica aquela coisa molhada, gelada, certo? Já tiveram isso? Isso é um exemplo, por exemplo, é bom, né? Isso é um exemplo de uma deficiência Yin, né? Geralmente uma deficiência Yin do rim causada pelo medo, né? Ah, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer uma prova, amanhã eu tenho que encontrar aquela pessoa que eu não queria ter que falar com ela, a gente vai ter que ter aquela conversa difícil, e aí você começa a suar, aquele suor gelado, geralmente do joelho para baixo. Tá? Reparem se vocês não têm isso às vezes quando vocês estão muito, muito ansiosos, né? Eu vou voltar aqui só para mostrar, né? Então aqui ó, é como se fosse um ciclo antinatural. O fogo, né? Muito ansioso, a ansiedade, ele reverte e ao invés da água dominar o fogo ataca a água, né? Por isso que o rim enfraquece e aí a água sai. Medicina chinesa, tá? Não devia dar essas entradinhas, porque daí, para explicar isso depois, tem muitos conceitos aí, né? Mas é só para ilustrar para vocês um sintoma, por exemplo, que vocês já podem ter tido, devem ter na vida de vocês aí, com uma certa frequência, porque nós ocidentais somos pessoas cronicamente ansiosas, né? Cronicamente preocupadas, né? É uma característica da nossa sociedade, né? Então esse sintoma, por exemplo, aí do joelho para baixo, suor frio, à noitinha, muita gente tem, tá? E aí, só para uma outra ilustração, eu coloquei aqui, tá? Só para vocês verem uma outra forma. Isso aqui é uma representação, não, é uma forma que se faz também diagnóstico na medicina chinesa pela língua, né? Então isso aqui é uma língua de alguém que está aqui ó, com insuficiência do Qi do baço. Tá? Como é que a gente sabe que essa pessoa está com insuficiência do Qi do baço? Porque o baço, ele é o órgão responsável por conter as carnes, conter os vasos sanguíneos, né? Então é ele que dá a forma, né? A terra é aquilo que dá a forma, né? A terra, ela tem estrutura. Então quando a terra, o elemento terra, né, que é o elemento que corresponde ao baço e ao estômago, ele está fraco, né? Ele está com insuficiência do Qi, por exemplo, ó, ele não consegue conter as coisas escapam. E é esse caso aqui dessa língua, se vocês observarem, né? Ela é uma língua assim, tipo como se fosse se desmanchando, espaçosa, assim, né? E você percebe aqui, ó, por essas, como é que eu vou dizer assim, não essas concavidades aqui, ó, tá vendo? Aqui, a língua tem essas marcas aqui, ó, essas marcas na periferia aqui, ó. Isso aqui é o quê? Porque a língua está se espalhando na boca e ela faz compressão entre os dentes. Por isso que os dentes deixam essa marca aqui, ó, tá? Então por isso que como o baço está fraco, ele não está conseguindo segurar os líquidos, vamos dizer assim, corporais ali, né, dentro do corpo, dentro da língua, a língua se esparrama, ela não fica firme, ela não fica estável, ela se esparrama, ela encosta nos dentes, deixa essa marca aqui, né, e aí causa o que a gente vai chamar de uma insuficiência do Qi do baço. Tá? Um exemplo, só para ilustrar, o que causa a insuficiência do Qi do baço? Eu estou aqui com o meu livrinho de acupuntura, dos, né? Então, só rapidinho, assim, só para vocês entenderem, causa, por exemplo,
distúrbios gastrointestinais, vômito, náusea, dores, sensações de tensão e plenitude no abdômen, distúrbios do apetite, digestão, síndrome de Hohenheld, não sei o que é isso, diarreia e meteorismo, tá? Não sei também o que é meteorismo, distúrbios menstruais, dismenorreia, hipermenorreia, menstruação irregular e infertilidade, distúrbios das funções sexuais, como por exemplo problemas de impotência, né? Então, por exemplo, uma pessoa que esteja com insuficiência do Qi do baço vai muito provavelmente apresentar esse sintoma, né, essa característica aqui, e provavelmente não é que ela vai ter essas doenças, mas ela é uma candidata a ter essas doenças. Outras coisas é que vão causar uma doença ou outra, né? Como é que a gente trata isso aqui? Como é que a gente restabelece a circulação normal do Qi, né, para fazer o baço ficar forte de novo? Por exemplo, a gente estimula esse ponto aqui, ó, que é o ponto BP4, do baço pâncreas. É o quarto ponto do baço pâncreas. Ele fica aqui, ó, do lado daqui tem um ossinho aqui. Não lembro qual é o nome do osso, tá? Faz muito tempo que eu estudei anatomia. Não lembro do nome do osso. Maléolo? Não. Metatarso? Sei lá, não lembro qual é o nome do osso. Não lembro o nome do osso, tá? Mas tem um ossinho aqui do pé, né? Ele fica bem do ladinho aqui, ó. Esse pontinho aqui. Então você vai lá, coloca uma agulha, estimula essa agulha. Você faz uma estimulação para fortificar esse ponto, e aí você melhora o baço, como está aqui, ó. Dica do ponto, né? Então, para problemas como esse, o que você faz? Você usa o ponto BP4, ó. Ele regula o Chong-mai, que é um meridiano, tá? É um meridiano interno que a gente tem. Ele tranquiliza o Shen. O Shen, que é o espírito, né? Então, veja, a pessoa muito nervosa, ela está com o Shen dela perturbado, o espírito, né? Quem medo vai estar com o espírito perturbado. Fortalece e regula o Qi do baço, ó, que é o que a gente está precisando aqui, ó. Não está com uma insuficiência do Qi. Então, precisa fortalecer o Qi do baço. Remove a umidade, olha aqui, ó, excesso de umidade que tem na língua, a língua se esparrama, né? E atua em distúrbios ginecológicos, como que a gente viu ali. Entendeu? Então, isso aqui é só um exemplo, rapidinho, para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionam essas práticas, tá? No caso da acupuntura, ela vai inserir agulha. No caso de uma massagem, você, como é que é o nome da... A compressão, por exemplo, que é uma outra técnica, você faria massagem no ponto, né? No caso do, sei lá, uma medicina ayurvédica, talvez você tomasse alguma erva que fortalecesse esse órgão, entendem? Mas tudo na base tá. Existe um problema de circulação da energia e ela é resolvida, por exemplo, estimulando esse ponto aí. Um exemplo, tá? Uma técnica. Então, quanto mais, aí lá no texto ele vai continuar, né? Quanto mais maior e mais equilibrado o fluxo do Qi, né? O fluxo da energia, maior será, no caso, a saúde e a vivacidade, a rapidez dos movimentos, né? Então, quanto mais Qi você tiver, claro que quanto mais Qi também, né? Mas tipo assim, tudo em excesso é prejudicial, né? Uma pessoa muito raivosa, uma pessoa irada, uma pessoa com sangue no olho, ela está cheia de energia. E isso não quer dizer que aquilo ali é uma condição saudável, mas via de regra, quanto mais Qi você tem, melhor, né? Quanto mais energia você tem, melhor. Quanto mais essa energia circula de um modo harmônico dentro de você, maior a sua saúde, né? Então, mais vivacidade, tá aqui, ó, mais vivacidade e rapidez você vai ter nos movimentos, né? Uma pessoa muito serelepe, ela tá com muito Qi. Uma pessoa em um estado de mania, né? Ela vai estar com excesso de Qi. Às vezes você tem que acalmar esse Qi, você tem que fazer esse Qi ficar mais calmo, né? Mas de modo geral, a gente considera isso como uma coisa positiva. Uma pessoa muito parada, muito, né? Mas é porque o Qi dela, ou ela está com pouca quantidade de Qi, ou o Qi está fraco, o Qi está embotado, ele não está circulando, né? Então, por exemplo, assim, só para vocês, para ilustrar, né? Crianças, por exemplo, têm muito Qi, né? Que a gente vai chamar de Jin Qi, tá? E um ancião tem menos. O que é o Jin Qi? Jin Qi é como se fosse, a gente costuma dizer assim, que é uma bateria. A gente nasce com uma bateria, né? Que é o Jing, né? Ou Jin, que é esse aqui, né? Esse Jing é uma bateria que a gente nasce com ela e ao longo da nossa vida essa bateria vai sendo consumida. Quando você chega no finalzinho da vida, como tá o senhorzinho aqui, ó, né? Essa bateria está com pouca energia, então você tá lá, quer ficar sentado, tá, né? Quando você acaba de nascer, você tá com essa bateria super carregada, você tem aqui, né, 4, 5 anos, já deve ter visto isso, criança não para, né? Pula, vai ali, deita 15 minutos, tá em pé de novo, né? Quem é que já está numa certa meia-idade, né, como é o meu caso, né? Você lembra de quando você tinha 18 anos, que você virava na balada, né? Ia lá, fazia no outro dia de manhã, nem dormia, só caía às vezes na cama às 5 da manhã, dormia até às 6, levantava, ia trabalhar e no outro dia trabalhava, normal, né? Quando você chega lá numa certa idade, depois dos 40, se você sai numa noite, no outro dia você vai ter que passar o dia inteiro deitado, porque vai doer aqui, vai doer ali, dor de cabeça, né? Então veja, quanto mais jovem você é, mais você tem esse Jin Qi,
né? Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer também, não existe um Ti, tá? Existem vários Tis, né? Então, por exemplo, existe o Ti do céu, o Chan Ti, né, que é esse que a gente absorve pela respiração. Tem o Ti dos alimentos, né? E tem, por exemplo, esse aqui, ó, o Jin Ti, que é essa essência, essa coisa que a gente já nasce, tá? Na medicina chinesa, se entende que quando o Jin Ti acaba, você morre. Né? Que é quando acabou a tua energia de base, né? Então, uma metáfora que eles usam muito para explicar essa aqui é a metáfora da vela, tá? Que é fácil de entender. Imagina que assim, isso aqui é uma vela, né? Então, o Jing Ti, ele é a cera, né? Ele é a vela em si, né? O Ti, ele é a chama, né? E o Shen, que seria o espírito, né? Ele é a luz, né? Então, à medida que o Ti vai, né, consumindo o Jing para gerar luz, né, para a manifestação do espírito, o Jing vai se consumindo, né? O Jing vai se consumindo até que chega uma hora, a vela acaba. Quando a vela acaba, o Ti para, a luz cessa, né? E você volta para um novo ciclo, né? Porque aí na tradição oriental tem lá a ideia da reencarnação. Não que no Ocidente a gente também não tenha, mas não é tão forte como lá, né? Então, só para entender, tá? Então, quanto mais vivacidade, quanto mais energia você tiver, melhor, mais o teu Ti, mais a tua energia ela vai estar se manifestando, tá? Mas o Ti também, ele não é apenas uma questão de doença, emoções, tal. Tem outras coisas que também causam alteração no Ti, como, por exemplo, a própria natureza, né? Lembra que em outros vídeos ele falava, a gente é um microcosmos do macrocosmos, a gente tem tudo a ver com tudo, a gente está totalmente interligado? É a mesma coisa. O Ti circula no nosso corpo, mas ele também circula na natureza, por exemplo. O movimento das marés, dos oceanos, né? Correntes de água quente, correntes de água fria, são correntes Yang e Yin do oceano, do Ti no oceano, né? Então, do mesmo modo como o Ti circula no nosso corpo em meridianos, ele também circula no planeta de outras formas, como, por exemplo, as correntes marítimas. Um exemplo só, tá? Correntes de ar, né? É um outro exemplo, tá? Então, assim é possível ver o fluxo do Ti, que o fluxo do Ti é determinado por vários fatores, como a idade, a alimentação, a respiração, mas o fluxo do Ti é influenciado também pelos ritmos da própria natureza, como, por exemplo, nas estações do ano, tá? Então, por exemplo, no verão e na primavera, o Ti é mais Yang, né? A gente vê aqui, é mais luminoso, é mais quente, né? O dia tem mais verde, é mais viçoso, né? E já no inverno e no outono, já, o que predomina é o Yin, né? Como está aqui, então é mais fechado, é frio, né? Os dias são menores, é mais escuro, né? As doenças e os respectivos tratamentos precisam levar isso em consideração também, ou seja, isso no Ocidente a gente já sabe, tem algumas doenças que a gente tem com mais facilidade no verão, tem outras doenças que a gente tem com mais facilidade no inverno, né? É muito mais fácil você ter uma insolação no verão e é muito mais fácil você ter uma gripe no inverno, né? Não que você não possa ter um ou outro nas outras estações, mas você fica mais suscetível, né, a essas modificações. E aí só uma coisa que eu trouxe a título de ilustração que eu acho legalzinho, só para mostrar, isso aqui é uma coisa que também se faz muito na medicina chinesa, isso aqui é um rio congelado, tá? Então, assim, isso aqui é o inverno, né? Então, bem yin, né? O rio está congelado, mas, né, o rio está congelado só na superfície. Embaixo, a água continua ali fluindo, né? É a mesma coisa no nosso corpo. No nosso corpo, no inverno, por exemplo, o Ti, que está mais na superfície no verão, ele se interioriza, ele vai mais para dentro. É como se congelasse em cima e o Ti descesse para o interior do corpo, para preservar o corpo. Que é o que o corpo faz, por exemplo. Você já deve ter visto isso em documentários. Quando uma pessoa está subindo lá um pico de neve, lá no Himalaia, uma coisa assim, se a pessoa começa a ter problemas de hipotermia, o que o organismo faz? Ele começa a tirar sangue, né, dos extremos do corpo, né, e joga o sangue, concentra o sangue no interior do corpo. Por quê? Para preservar os órgãos vitais, né? O organismo, veja, essa energia do organismo, essa energia cósmica do organismo, entende que é preferível sacrificar um dedo, né, perder um dedo, do que perder o coração, né? Então, por isso que ele retira sangue das extremidades do corpo e joga para o centro. Por isso que vocês já devem ter visto casos, né? Se não procurem na internet, de pessoas que vão subir, muito comum lá no Himalaia, né? A pessoa vai subir lá o Everest e tal, e a pessoa acaba tendo necrose nos dedos. A pessoa perde a ponta dos dedos, do pé, da mão, ou às vezes até perde o nariz, a ponta do nariz, porque tudo isso aqui congela, né? Porque o organismo tira o calor do que está no externo, para não dissipar, para não perder, né? E concentra no interno. O que é verdade com o sangue, né? O que é verdade com o calor, também é verdade com o Ti.
O Qi, ele se interioriza mais no inverno. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai fazer um tratamento no inverno, se você quer acertar lá o ponto, você tem que enfiar a agulha mais fundo, porque o Qi está lá embaixo. Entenderam? Então é uma forma de ilustrar, né, como a gente também é influenciado pelo ambiente. Lembra aquilo que eu falei, né? No Ocidente a gente fala, sim, eu sou influenciado pelo meio ambiente, mas a gente coloca isso como uma coisa quase que uma metáfora, né? Se não tiver a água do rio pura, eu não vou conseguir beber. É muito grosseiro essa relação que a gente tem ainda, esse entendimento da relação com o meio ambiente, né? Mas nessas medicinas mais holísticas, elas mostram isso. Não, cara, quando tá frio, por exemplo, a tua própria energia, você é que nem o rio, tua energia vai para dentro. Né? Você fica mais fechado, né? Aliás, por isso que você já deve ter, por exemplo, visto, o pessoal fala muito que o pessoal do sul é muito fechado, é muito frio, né? Não é que a pessoa do sul é muito fechada, é muito frio, ela é mais interiorizada, porque não é quer dizer só por causa disso, mas também por isso, porque lá é mais frio, as pessoas tendem a ficar mais fechadas, né? O pessoal de Curitiba que o diga. Bom, mas vamos lá, senão a gente já deu 44 minutos. Bom, mas a grande pergunta que, né, todo mundo se faz, e vocês já devem estar se fazendo nessa altura do campeonato, né? Como a gente pode ter certeza que o Qi existe se ele é uma energia que a gente não pode ver? Né? Eu nunca vi o Qi, né? Eu não vejo o Qi. Nesse ponto, né, aí eu vou até ter essa ilustração aqui, é importante a gente lembrar que a nossa visão da realidade ela é muito limitada. E se vocês pegarem aqui, isso aqui é da física mesmo, tá? Isso aqui é o espectro de luz visível. Tá? Então, qual é o que a gente enxerga, o que a gente vê, é apenas essa pequena fração de todo o aspecto possível da luz, tá? Que começa lá com raios gamas, né? Que são frequência muito rápida, muito, muito pequenininha, até ondas de rádio, né? Que são mais ondas maiores, né? Com uma frequência menor. A gente não consegue captar, a gente não consegue ver. A única coisa que a gente consegue ver é essa pequena faixa aqui, ó. Que eu não vou, aqui não está marcado, mas é essa pequena faixazinha aqui. Então, tudo que é ultravioleta, raio-x, raio-gama, por exemplo, a gente não vê. Tudo que é infravermelho, ondas de rádio, por exemplo, a gente não vê e não sente. Tá? Nesse exato momento, vocês aí, a gente está sendo atravessado, nosso corpo está sendo bombardeado por milhares e milhares e milhares de ondas de rádio, por exemplo. E a gente não consegue nem detectar isso, nem sentir, tá vindo mais daqui, tá vindo mais dali, nem vê, tá? Nem sente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a ter em consideração é, mas o Qi, eu não vejo o Qi, eu não sinto o Qi, máquina nenhuma pega o Qi. Mas peraí, outras formas de manifestação da luz, inclusive que é uma energia que a gente já tem aqui, já pega, já conhece, a gente também não tem a menor capacidade de ter. Né? Que a gente sabe que outros animais têm, por exemplo, insetos conseguem ver ultravioleta, né? Alguns tipos de pássaros também veem ultravioleta. Já vi uma vez uma reportagem que dizia que o pavão, né, é um animal que enxerga ultravioleta, então aquela cauda do pavão que a gente vê que já é bonita, nesse espectro de luz que a gente vê, imagina vendo com luz ultravioleta, né, diz que a cor dele é diferente, né, mas enfim, a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar. Né. O infravermelho também, né, qual é o outro animal que enxerga infravermelho? Acho que gato não, mas eu não lembro qual é tem alguns animais que enxergam infravermelho, tem uma capacidade de visão melhor que a nossa, a gente não consegue detectar. Cobras, né? Serpentes, elas têm uma visão, elas detectam calor, uma coisa assim. Enfim, a gente não tem condição de ver, por exemplo, tudo isso aqui, ó, a própria luz, tá? Então, simplesmente dizer que o Qi não existe, ou o Qi não é possível compreender a existência dele porque eu não consigo ver ou perceber, bom, eu também não vejo raio-x, também não percebo raio-x, eu também não vejo onda de rádio, também não, e elas estão aí. Né? Aí você pode dizer assim, mas a gente consegue captar num instrumento. Por exemplo, se eu ligar o rádio ali, eu consigo captar a onda de rádio. Isso é verdade. A gente já tem um instrumento que capta isso. A gente não tem ainda um instrumento capaz de captar as ondas do Qi. Né? Como a gente ainda não tem um instrumento capaz de captar o pensamento. Né? A gente não tem. Então, foi aquilo que eu falei. O dia que a gente tiver um equipamento capaz de eu focar na cabeça de uma pessoa e o equipamento me dizer o que a pessoa está pensando, que seria uma coisa horrível, né? Imagina um troço desse, né? Eu consigo captar o que a pessoa está pensando, talvez esse equipamento consiga captar também o Qi, tá? E aí, tá? Só para a gente dar uma continuidade aqui, então só assim, né? O simples fato que a gente não pode ver o Qi não significa que ele não exista, tá? E aí, para eu continuar aqui, só para fazer uma ilustração, nesse exato momento eu quero que vocês parem esse vídeo, pausem esse vídeo, e tem 2 vídeos aqui embaixo na descrição, aqui embaixo no vídeo, que são aqui, ó, o vídeo 1 e o vídeo 2. Eu quero que vocês assistam esses vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 2, antes da gente continuar
aqui, tá? Só para dar um spoilerzinho, esses dois vídeos eles estão mostrando pessoas que são daltônicas, tá? Ou seja, o que é o daltônico? O daltônico é aquela pessoa que não enxerga cor, né? Ela não vê lá espectros do verde, do azul, se eu não me engano, e do laranja e do vermelho, tá? Ela não consegue diferenciar cores, tá? E lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles desenvolveram um óculos que possibilita aos daltônicos, quando ele coloca, ele vê a cor, tá? E aí esse vídeo mostra essas pessoas aí usando o óculos pela primeira vez, tendo essa reação pela primeira vez, vendo cores, né? Então pause um vídeo agora, parem esse vídeo, abre aí uma janelinha e assistam esses dois vídeos e depois voltem para cá. Bom, agora espero que vocês já tenham visto o vídeo, né? Eu dei um tempinho aí para vocês, né, assistirem o vídeo. Agora que vocês já viram, o que vocês conseguem perceber disso? Tá vendo, né? Nós conseguimos enxergar o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho. Um daltônico não, né? Então veja, para um daltônico, se você falar isso é verde, ele vai ficar olhando para aquilo ali e não vai conseguir diferenciar um verde de um cinza, talvez, né? Ou de um azul. Você vai mostrar o verde e o azul para ele, ele vai olhar e vai dizer, mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? Pra gente é visível, né? Se você olha, isso aqui é verde, isso aqui é azul. Para um daltônico, ele vai olhar e vai dizer, não, é tudo a mesma coisa, não faz sentido o que você está me dizendo. O que você está dizendo não faz sentido. Isso aqui eu estou falando só para já adiantando um pouquinho que a gente vai falar depois, mas algumas pessoas que a gente costuma chamar com pessoas com clarividência, né? Tipo, aí vão lá para X-Men, né? O pessoal lá, tipo, arquivo X, não, mas arquivo X também, lá, tipo, o Dr. Xavier, né? Pessoas que têm capacidade de ter uma habilidade que a gente chama de suprassensíveis, né? Ou suprassensibilidade, dizem que enxergam essa energia, por exemplo, no corpo ou nas plantas, ou às vezes agora me ocorreu também um exemplo de Ti, né, que o pessoal fala, a aurora boreal, né, tipo um exemplo, a manifestação do Ti, né, no planeta, né. Veja, essas pessoas que conseguem enxergar essas ditas energias no corpo, a gente chama da aura, né? A aura no corpo, a gente pode virar para elas e dizer assim, você tá doido? Não tem nada. Eu tô olhando, eu tô vendo. Não tem nada ao redor da pessoa. Aí ela vai olhar para você e vai dizer assim, cara, como é que eu vou te explicar? Entendeu? Tá ali, eu tô vendo, né? É mais ou menos a conversa que a gente tem com um daltônico. A hora que um daltônico fala assim, não, mas não tem diferença. Eu falo, tem, cara. O azul é diferente do verde, o laranja é diferente do vermelho. Ele vai olhar e vai dizer, cara, desculpa, mas tu tá doido para mim. Não tem diferença nenhuma. Até o dia que ele consegue colocar um óculos, ele vai olhar e vai dizer, Jesus, meu Deus, né? E vai ter a reação que vocês viram ali no vídeo, né? Talvez o dia que a gente tenha a capacidade de alguém desenvolver um instrumento, um óculos que a gente ponha e consiga ver a aura das pessoas, né? Consiga ver esse Ti que está se manifestando nas pessoas, talvez a gente tenha a mesma reação que essas pessoas tiveram aí no vídeo que vocês viram, tá? Que é mais ou menos agora já fazendo um gancho, né, com o segundo texto lá que eu pedi para vocês lerem, que é lá sobre a terceira visão, que conta a história lá do lobisomem rampa, né? Quando ele vai, ele vê, né, ele faz lá a operação, lá ele vê a pessoa, ele vê né, consegue ver isso que a gente vai chamar do Ti ou da aura das pessoas, tá? Então, vocês conseguem compreender? Não é porque a gente não vê que não existe, né? Existe, só que a gente não tem a capacidade ainda, a afinidade ainda para suficientemente ter acesso a isso. Igual um daltônico que não consegue ver cor, tá? A cor existe, independentemente do daltônico conseguir enxergar ela ou não. Talvez o que a gente tenha no nosso caso, que a gente seja nós sejamos completos daltônicos em relações a essas energias mais sutis, tá? Bom, só para a gente continuar, né? Então, o Ocidente ele vai se recusa a aceitar a existência do Ti. A nossa medicina, por exemplo, a nossa ciência não trabalha com isso, não trabalha com essa ideia, tá? Porque, diferentemente de outras formas de energia, como a eletricidade, por exemplo, a gente não consegue medir. Foi aquilo que eu falei, ó, tipo, eu não vejo as ondas do rádio, eu não sinto as ondas do rádio. Aí você vai dizer assim, mas se eu for lá e sintonizar uma estação de rádio, eu consigo ouvir a música. E assim, é verdade, eu consigo ouvir lá, né? Então tá, eu consigo medir, né? Medir as ondas ali, né? Tanto que eu consigo colocar elas ali. E o Ti, eu consigo medir? Não, né? Não consigo medir. Mas por que eu não consigo medir? Né? Talvez eu não consiga medir porque eu ainda não desenvolvi o aparelho certo, né? Fica a dica aí, né? Mas no Ocidente, como é que isso aconteceu? Como é que a gente renegou essa ideia de que existe esse Ti, existe essa energia, existe essa coisa aí que tá, onde a gente está impregnado nela, né? Imerso nela no universo, né? Então, para a gente entender isso, é preciso a gente entender como é que o Ti ficou conhecido no Ocidente, tá?
E aí, só para vocês, rapidinho, tá? Só para explicar, tá? A gente tem aí diversos povos na antiguidade que descreveram a existência dessa energia cósmica, né? Que habita em tudo e que existe no universo, sendo que os mais conhecidos, que a gente mais vai conhecer, vai ser o Qi, né, na China, é isso que a gente está falando o tempo todo aqui nesse vídeo, o Qi no Japão e o Prana na Índia. Tá? Então, é muito comum, a gente vai falar o japonês falando do Qi, os indianos, os hindus lá na Ayurveda falando do Prana, os chineses falando do Qi. Vai ser muito forte, a gente vai encontrar muito lá. Mas no Ocidente isso também existiu. Tá? Povos do Ocidente também tiveram esse contato, também fizeram relatos sobre essa energia estranha que está no universo, que a gente está imerso nela, vamos dizer assim, né? E a gente vai ter que encontrar uma referência muito interessante nisso no Ocidente, que, claro, vai vir na nossa tradição, começa lá com os gregos. Então aqui, ó, porém, os gregos, tá, antigos, tá, nas tradições míticas bem antigas, anterior ali a dos novos deuses, né, os deuses do Olimpo, né, os gregos também identificaram a presença dessa energia, a qual chamavam de éter, tá? Nessa crença, essa crença perdurou até a Idade Média. Bom, deixa eu falar aqui, né? Então, aqui, ó, isso aqui é uma representação de como é que era o mundo para um grego nas primeiras obras que vão estruturar ali a criação do universo, vamos dizer assim, né? Então, para o grego existia, por exemplo, Éter, que seria um deus, tá? Éter e Emera, ou Emera, tá? Que seria a irmã de Éter. Então, o Éter, ele seria o céu, tá? Aí você vai dizer assim, mas o céu não era Urano? Não, Urano seria como se fosse o céu universal, o céu maior. O éter seria o céu da Terra, vamos dizer assim, esse céu azul que a gente vê, né? Urano é como se fosse assim, o céu da noite, né? As estrelas, o universo. O éter seria o céu do dia, que a gente vai enxergar, que a gente vai ver o azul, né? Então, essa energia que está ali no céu azul, vamos dizer assim. Emera seria a luz da manhã, seria aquela primeira luminosidade, ou aquela luz que acompanha o éter, né? Eles seriam um irmão do outro, eles estariam ali. Então, o éter seria essa energia onde a gente está absorvido nela ali durante o dia, né? E durante a noite também, só que a gente consegue ver ela mais durante o dia por causa da irmã dele, que aparece durante o dia, que seria a deusa Emera ou Emera, né? Haveria Pontos, né, que seria o oceano, e o Tártaro, que seria o submundo. Tá? Então, essa primeira definição de universo, então a gente vai ver que os gregos já tinham identificado que tem alguma coisa ali, eu não sei dizer bem o que é, eles vão chamar de éter, né, que é essa substância, né, onde a gente está inserido, a gente está dentro do éter. A gente e isso vai ser muito forte na tradição ocidental, tá? Que o éter seria uma substância amorfa que ele preenche todos os espaços, ele preenche tudo, tá? Então tudo que é espaço, não existe espaço vazio. Aqui o ar está preenchido pelo éter, tá? O éter está em tudo. Isso começa lá com os gregos e isso atravessa toda a nossa história ocidental. Tá? Na Idade Média vão falar do éter, vocês vão ter alquimista falando de éter, vocês vão ter tratados de magia falando de éter, vocês vão encontrar éter em tudo quanto é lugar até a Idade Moderna. Aí tá aqui, ó. No período moderno é que a gente diz assim, não, éter é coisa de gente doida, né? Não, os caras fumaram. No período moderno, essa substância ficou conhecida no Ocidente como éter luminífero, tá? Eu já vou explicar para vocês por que o éter luminífero, ou o éter, foi desconsiderado. Tá? Se vocês pegarem, inclusive... Bom, eu já vou até falar aqui. Vou botar aqui, né? Então, a existência do éter ela foi descartada no Ocidente quando ele não pôde ser detectado, quando ele não pôde ser medido. Tá? No famoso experimento conhecido como o experimento de Michael... Alguns falam Michelson, tá? Eu acho que é Michelson, né? Alguns falam Michelson e Morley. Tá? Esse aqui foi um experimento, tá aqui o vídeo, já vou falar dele, tá? Que foi feito no Ocidente, né, claro, né, lá no período moderno, onde eles tentaram detectar a existência do éter, falaram assim, cara, se o éter, né, é uma substância, ele está aí, ele deve se movimentar como o ar, né, ele vai se movimentar como o ar, então se ele se movimenta como o ar, ele deve gerar um vento, e aí, então eles pensaram o vento do éter, e vai ter muita descrição sobre isso, do vento do éter, né, e aí o que eu estava falando antes que eu parei, que é assim, se vocês pegarem os primeiros livros espíritas, escritos lá por Allan Kardec, por exemplo, Allan Kardec ele vai falar isso, que os espíritos habitam o éter. Quem aí é espírita, né, já deve ter visto isso lá no livro dos espíritos, né? Os espíritos habitam o éter, tá? Os espíritos vinham e falavam, nós estamos aqui no éter, tá? Depois que o Michelson e Morley fizeram o experimento e, entre aspas, provaram, tá, que o éter não existe, ou pelo menos que não é detectável, a palavra do éter
meio que sumiu um pouco dos textos espíritas, porque lembra que o espiritismo ele tem aquela tendência de querer fazer uma junção entre a religião e a ciência, né? Então, quando a ciência disse o éter não existe, eles ficaram meio assim, como assim? Não tem éter? Cara, que chato. Então, até nos textos espíritas, a palavra éter ela sumiu um pouco, tá? Eu vi isso num documentário sobre espiritismo, uma vez que o cara viu. Mas, enfim, como é que eles, entre aspas, provaram que o éter não existe? Né? Aí agora, nesse momento, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram lá um pouquinho atrás. Vocês vão dar uma parada nesse vídeo, pausem esse vídeo, parem e assistam os dois vídeos seguintes, o vídeo 3 e o vídeo 4, que estão aqui na descrição dessa aula aqui que a gente está tendo, que vão falar um pouquinho, que vão mostrar para vocês um pouquinho o que foi o experimento de Michelson e Morley. Tá? Parem o vídeo, assistam lá e voltem aqui. Ok, voltaram já viram lá, entenderam o que foi que eles fizeram, né? Entenderam o experimento que eles fizeram ali com a refração da luz, com o espelho, como está aqui, né? Tem um espelho ali, jogaram um feixe de luz, o espelho vai, a luz se reflete, volta e tal. O que eles estavam tentando detectar? Estavam tentando detectar o vento do éter, né? Então, porque achavam assim, olha, se o éter existe, ele é como o ar, ele se movimenta, né? O ar não se movimenta, não gera o vento, então deve existir aí o vento do éter luminífero no espaço, né? No universo. Então, se o vento do éter está soprando para lá, né? E a luz está vindo aqui, a luz deve sofrer a barreira com o vento, né? E quando voltasse para cá, ela deveria ser empurrada, né? Pelo vento. Como a gente não conseguiu detectar isso, nem para lá, nem para eles fizeram todas as direções, né? Fizeram todas as direções possíveis lá, tal. Não detectamos nem de um lado nem do outro. Cara, não detectamos. Então não tem movimento. Se não tem movimento, não tem éter. Essa foi a conclusão que eles chegaram. E todo mundo adorou. E é isso aí. Éter é coisa de bruxão, é coisa lá. O Newton que ficava falando de éter, tá? Não, essa coisa não existe, isso é coisa de alquimia, tá? Isso é coisa de bruxaria, superstição. Tira isso da ciência. A ciência barrou o éter e a partir de então nunca mais ninguém estudou o éter na ciência, tá? Desde esses dois aí. Horas. Eu tentei achar, tá? Eu juro que eu tentei achar, mas eu não encontrei. Há muito tempo atrás eu vi uma matéria na Nature, né, onde os caras, era um astronauta, falaram assim que eles replicaram isso aqui no espaço. Fizeram uma coisa parecida lá no espaço e eles chegaram numa conclusão um pouco diferente, tá? Mas não foi suficiente para provar, né? Mas assim, eles chegaram, deu uma interferência lá, eles não conseguiram entender o que era, deu uma interferência, foi só uma notinha de rodapé e ficou ali, tá? Eu tenho por mim que isso aí é um pouco do preconceito da ciência, tem coisas que a gente não estuda, tem coisas que a gente não pode, não pode, não. Eu acho que foi um pouco por aí, tá? Mas enfim, eu me lembro que nessa matéria que eu vi os caras lá falando sobre, né, que talvez tivessem que rever a teoria aqui do Michelson e Morley, né, que é o mais famoso, a falha do experimento científico da história da ciência, né? Ele falou assim, cara, o que o Michelson e o Morley, né, fizeram foi, eles subiram no alto de um prédio, molharam o dedo, apontaram para cima e tentaram sentir o vento. Como não sentiram o vento, eles concluíram que o ar não existe, né? Foi essa metáfora que a pessoa deu. Então, assim, cara, eles fizeram um experimento muito rude, muito rústico, né? Tudo bem, para a época era super avançado, mas hoje a gente já entende que é muito rústico, tem coisas mais avançadas e não faz muito sentido a gente continuar acreditando muito no experimento que eles fizeram, né? Enfim, eu não sei se tem gente hoje querendo, porque assim, você tem que ter muita coragem mesmo, tá? Para você ser aí um físico, isso aqui é o pessoal da física que vai fazer, né? Um psicólogo nunca vai fazer isso. Um físico dizer assim, vou estudar o éter, cara, você vai ser a piada do departamento, né? Então, hoje em dia as pessoas não estudam mais essas coisas, eu acho que mais porque, cara, não vou nem correr o risco de colocar minha carreira acadêmica em jogo, sabe? Então, assim, hoje ninguém estuda mais isso, mas por vias de outros lados, a gente meio que tem acabado descobrindo coisas que fazem assim, cara, mas é meio esquisito isso aí, né? Então aqui, ó, né? Mas será que o experimento do Michelson, né, e Morley provou mesmo que o éter, ou no caso aí o Ti, né, não existe? Ou será que ele apenas provou que ainda não temos condições de medir uma energia que não se manifesta nos moldes da física newtoniana, né?
Aí aqui, ó, só para ilustrar, a teoria das ondas gravitacionais de Einstein, tá, cada vez mais está sendo aceita como correta, né? O que comprovaria que estamos em um meio, tá, por onde as ondas gravitacionais se propagam. Então isso aqui eu acho que foi 2015, tá? Não vou lembrar aqui. Não, isso aqui foi 2019, acho que não lembro o ano. Esse vídeo aqui vai falar, tá? Qual foi o ano? Não vou lembrar. Talvez foi 2015, uma coisa assim, ou 2017, 2016, por aí. Que se vocês lembrarem, aqui houve a primeira vez que conseguiram fotografar um buraco negro. Tá aqui, ó, fotografaram o buraco negro. E quando eles fotografaram esse buraco negro, a fotografia desse buraco negro, na verdade, eram dois buracos negros que se juntaram, fizeram um só, e quando eles se juntaram e fizeram um só, eles causaram um distúrbio gravitacional que chegou a ser sentido aqui na Terra, né? Então aqui, ó, assim, ó, aí o pessoal falava, né, a imagem do buraco negro prova mais uma vez que Einstein estava certo. A ideia das ondas gravitacionais do Einstein estavam corretas, ou seja, a gravidade não é como o Newton falava, ela é, pelo menos no espaço, tá? Ela tá mais próxima do que o Einstein falava, que ela é ondas, tá? Que se manifestam no meio. E aí, para vocês entenderem isso melhorzinho, de novo, pausem esse vídeo, parem aqui e vejam aqui esse quinto vídeo aqui, ó, tá? Que vai estar falando um pouquinho aí sobre essa descoberta das ondas gravitacionais, tá? Parem e assistam lá. Ok, vocês já voltaram, né? Viram lá o que o cara mostrou, lá, como ele apresentou lá, o que foi esse evento aí dessa fotografia dos buracos negros, né? O que a gente comprovou? A gente comprovou, ou não de comprovar, mas a gente está cada vez mais perto de chegar naquilo que o Einstein já tinha falado. Eu já dei esse exemplo num outro vídeo, porque eu falei, ó, guarda isso aqui na cabeça, porque eu vou falar isso para vocês. Aqui, ó, né, que a Terra, né, não sabemos do que o espaço-tempo é feito, mas ele se comporta como se fosse um tecido, uma cama elástica, entendeu? Não sabemos do que o espaço-tempo é feito. Será que seria do éter ou do Ti? Uma substância que os antigos falavam, uma substância onde a gente está inserido como se a gente estivesse numa grande piscina e está todo mundo aqui dentro e essa substância que não tem forma ocupa todos os espaços? Não sei, não estou dizendo que estou só dizendo que pode ser, né? Tá, e buracos negros são tão pesados que chegam que não só distorcem, mas eles furam o tecido, eles atravessam, né, esses tecidos. As ondas gravitacionais são ondulações que se propagam pelo tecido, né? Quando os corpos com massa se aceleram, então furou ali, aí causou aquele movimento nesse tecido espaço-tempo, que é composto não sabemos do que, né? No espaço não há atrito com a cama elástica, então os planetas como a Terra não rolam, né? Em direção ao Sol. Corpos com muita massa como o Sol geram distorções mais intensas que afetam até mesmo a trajetória da luz, que foi isso que aconteceu aqui, né? Deu essa vibração quando passou aqui perto da Terra, perto do Sol, causou a gente detectou essa distorção ali gravitacional. Então veja, eu não estou dizendo que isso aqui é o éter, tá? Embora eu adoraria chegar e falar, tá vendo? Aprovado. Né? Mas eu não estou dizendo que isso aqui é o éter, eu não estou dizendo que isso aqui é o Ti. Mas eu estou dizendo de novo que é muito curioso, chega a ser irônico, tá? Que os nossos estudos mais avançados da ciência, elas nos mostram que a gente chega numa conclusão de que o universo ele é basicamente formado por coisas que a gente não sabe do que é formado o tecido espaço-tempo. Eu não sei do que é formado o tecido espaço-tempo, mas eu sei que ele é um tecido e a gente está ali no meio, tá? E esse conceito é muito próximo do que lá no Tao Te Ching, do que lá nos livros sagrados dos Vedas, do que lá nos livros do cristianismo primitivo, você vai encontrar falando dessa substância, né, dos gregos lá, essa substância que está em todos os lugares, que ocupa tudo, que é o Ti, que é o Prana, que é o éter, né? Só que, é claro, eles davam um nome, aí eu volto a dizer aquilo que eu falei no começo do vídeo, eles davam um nome que eles tinham na época, eles usavam a referência que eles tinham na época, eles vão falar energia, né? E imagina um chinês lá no século V a.C. vai falar, não, o que a gente tem na verdade são positrons, né? São quarks, né? São formas de manifestação do átomo. É óbvio que ele não vai dizer isso, ele vai dizer é um deus, é a respiração do dragão, é isso que ele vai falar, né? É essa a linguagem que ele vai utilizar, né? Porque ele não tem um repertório linguístico e nem um microscópio, nem um telescópio Hubble para ver as coisas como a gente vê hoje. Mas as coisas que a gente vê hoje estão demonstrando que aquelas coisas que eles falavam lá
são no mínimo parecidas, né? E que de certo modo o que explicaria porque que muitas das práticas terapêuticas que eles usavam e usam até hoje funcionam, embora a gente não consiga explicar por que funciona, né? É aquela coisa assim, eu tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, então eu vou colocar uma agulha na mão, aqui. Aí tu pergunta, por quê? Aí vai dizer, porque é aqui, né? Assim, mas por quê? Aí vai dar a explicação, porque o Ti passa aqui, o meridiano passa lá, tá. Aí você fica assim, mas o que tem a ver uma dor na cabeça com um ponto na mão? Entende? Para nossa cabeça não tem lógica, né? Enfim, vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, né? Eu estou querendo correr um pouquinho porque já está 1h10 já de vídeo, meu Deus, vamos lá. Então assim, de novo, só para dizer então que, tá vendo? Talvez a gente tenha esbarrado numa comprovação física, científica, de que existe essa substância, que hoje a gente não vai nunca dizer éter, a gente vai dar outro nome, mas era o que os antigos gregos, o cristianismo primitivo lá chamariam de éter, o que o chinês lá na China ia chamar de Ti, o que um indiano lá nos Vedas ia chamar de prana, por exemplo, né? Mas aí, né, a pergunta que fica assim, como é que esses caras no passado viram isso, né? Se eles não tinham o telescópio Hubble, como eu falei aqui agora, se eles não tinham um microscópio para poder ver lá manifestações do átomo, como é que eles viam isso? Aí, eu já dei um spoilerzinho nesse vídeo aqui, né? Mas só para a gente fechar aqui, né? Então, o que temos mais avançado na física nos ajuda a começar a ver, entre aspas, né, as energias mais sutis do universo. Mas como os povos antigos tinham um conhecimento disso, como que eles viam essas energias sutis que a gente só agora, com os mais avançados equipamentos tecnológicos, a gente consegue perceber fraçõezinhas? Como que eles viam isso, né? Então, para ver essas energias mais sutis, as antigas tradições afirmavam que é necessário desenvolver o que eles chamam de a terceira visão, né? Que foi aquele outro texto ali que eu passei para vocês, que conta a história, né, desse livro aqui, tá? Do Lobsang Rampa, A Terceira Visão, que vai dizer assim, as tradições antigas, né, as tradições indianas, as tradições hindus, japonesas, chinesas, orientais, elas vão dizer que a gente, até aqui egípcias, né, que no Egito também vai fazer essa referência ao olho de Horus, né, eles vão dizer que a gente tem um terceiro olho aqui entre, né, as sobrancelhas, ou um pouquinho aqui em cima da testa, né, que na verdade ela vai estar ligada à glândula pituitária, por isso que está aqui essa relação aqui, tá? E nas tradições esotéricas, nas tradições místicas, nas tradições religiosas, vão dizer que quando você consegue, e é essa a verdade, tá? Quando você consegue ativar o funcionamento dessa glândula pituitária para além do funcionamento que a gente tem atualmente, a gente teria o que seria essa abertura desse terceiro olho, né, que seria que essa aqui é uma representação do Lobsang Rampa, essa aqui é uma representação de uma estátua de Buda, tá? Toda representação que vocês encontrarem com essa pinta, com esse desenho aqui na testa, é uma alusão a esse terceiro olho, essa capacidade de você ver além daquilo que as outras pessoas veem, que é aquilo que a gente vai chamar de clarividência. Tá? Então, você diria assim, André, então você está querendo dizer que essas energias, essas coisas, elas foram detectadas por pessoas que tinham clarividência? É isso que eu acho que é, tá? Não posso provar isso, eu não posso afirmar isso, mas eu considero que é mais ou menos isso. Que foi mais ou menos por aí que eles descobriram. Porque como é que eu vou saber que tem um meridiano passando aqui? Eu não vejo. Quando você aprende acupuntura, eles te ensinam a você passando a mão e sentindo. Realmente, depois de muito treino, você consegue sentir, né? Aqui tem um ponto, ó, né? Aqui é o ponto do pulmão, né? Então assim, você consegue sentir na pele e tal. E aí a explicação que dão quando você faz acupuntura é assim, os chineses viviam sempre fazendo massagem um no outro. A prática da massagem é muito, muito comum lá no Oriente, né? Então esse contínuo contato no corpo fez com que as pessoas desenvolvessem uma percepção corporal e tal. Pode ser verdade? Pode, mas eu acho forçado, sabe? Dizer que você está tentando passar a mão ali, se quem já fez uma massagem sabe que você não fica fazendo cafuné. É massagem, você está ali apertando a pessoa, né? Então eu não acho que é por aí. Agora, uma pessoa que tem uma capacidade de ver, né, energias mais sutis, ela pode olhar para o corpo e dizer assim, não, cara, tem um troço aqui, ó. Que é o que todas as pessoas que são clarividentes dizem que vem, que elas veem a aura, por exemplo. Foi aquele exemplo que eu falei para vocês, né? De que a pessoa consegue enxergar a aura da pessoa, né, de outra pessoa. Né? Então, muito provavelmente foi a partir dessas capacidades extrasensíveis, né, disso que no Oriente vai ser chamado da terceira visão, que essas pessoas tiveram a capacidade de enxergar essas coisas. E é claro, vocês já devem ter, bom, talvez não devam ter ouvido falar, mas já viram com certeza representações, coisas como essa daqui. Tá?
As antigas tradições, principalmente as antigas tradições religiosas, elas vão dizer que os grandes avatares, que os grandes mestres, né, como aqui é o exemplo de Jesus, por que eu trouxe essa representação aqui de Jesus? Eles tinham tanta, que chamariam de, o que no cristianismo a gente vai chamar de graça. Né? Então, Jesus, Cristo, ele vivia com o Espírito Santo, né? Com a graça do Espírito Santo. Essa graça, que a gente vai dar essa terminologia no cristianismo, no hinduísmo você vai chamar de prana, você vai chamar de chi, você vai chamar de outra coisa, era tão intensa nessas pessoas que seriam, digamos assim, entre aspas, não, que seriam mais evoluídas espiritualmente, que até mesmo uma pessoa que não tinha aquela evidência desenvolvida conseguia enxergar. Né? E aí vocês vão ver essa representação muitas vezes colocada dentro da tradição cristã, né, da auréola, que é isso aqui, ó, que você vai ver tudo que é santo, representação cristã, você vai ver o santo representado por essa auréola. O que é essa auréola? É uma representação se diz a tradição, né, do Espírito Santo se manifestando ali naquela pessoa, naquele Deus encarnado, que seria assim. Não só um Deus encarnado, um santo, como isso aqui é uma representação de Santo Antônio, né? Que também teria, né? Então todas essas pessoas que são efetivamente mais desenvolvidas espiritualmente, essa manifestação da alma de Deus, do Espírito Santo, né, do fogo sagrado, seria tão intenso neles que até uma pessoa comum, como eu, como vocês, como qualquer um que não tem clarividência desenvolvida, olharia e veria. E veria isso que um clarividente conseguiria ver. Aí você vai dizer assim, vocês podem dizer assim, não, André, mas isso aí é folclore. Né? Isso aí é a alegoria que foi colocado. Né? Tudo bem, podemos usar também esse entendimento que é uma alegoria, né? Uma representação para dizer quem era uma pessoa iluminada. Né? Aliás, que nas tradições orientais, só para vocês entenderem, as tradições orientais vão dizer que quando isso aqui acontece, é quando a pessoa abre o sétimo chakra. A gente vai falar de chakras mais pra frente, tá? Que seria esse último chakra, eu esqueci o nome agora. Que seria o último chakra que está aqui, e aí a luz sairia da cabeça. Por isso que é muito intensa essa representação aqui, ó. Né? Aí só voltando à explicação que eu estava falando, tudo bem, a gente pode dizer isso, né? Que seria uma alegoria que foi criada. Só que é interessante que essa alegoria, eu poderia dizer assim, você encontra essa representação em desenhos muito antigos. Tipo assim, ó, essa aqui é uma das mais antigas representações atribuídas a Jesus, tá? Eu acho que, se não me engano, é na Grécia. E essa daqui é uma feita numa igreja na Etiópia. Tá? Vocês podem ver que nessas representações antigas já era colocado isso aqui, ó. Então, isso era uma alegoria do passado, dos povos lá do cristianismo primitivo, ou realmente era as pessoas que tinham contato com Jesus falavam assim, cara, tu olhava para ele e você viu uma luz saindo da cabeça dele, era muito louco, né? E aí a pessoa que ia representar a pintura que não viu Jesus dizia, tem uma luz saindo da cabeça. Aí o cara ia lá e desenhava isso que a gente chamou de auréola. Né? Mas não é só no Ocidente, no Oriente também. Né? Essas aqui são representações de Buda. Tá? Então, por exemplo, essa aqui são estátuas japonesas, tá? Isso aqui é um Buda tibetano, isso aqui é Krishna, é uma representação hindu. Tá? E até mesmo entre o budismo, por exemplo, você vai encontrar essa alegoria da auréola. Aqui, ó, como está aqui, ó. Em estátuas você encontra, estátua antiga isso. Tá? Então, assim, se é uma representação cristã de alguém que está falando, por que está aparecendo lá? Né? Olha essa representação aqui tibetana, esses círculos aqui, ó, ao redor de Buda, seria essa representação dessa energia, desse prana, né, que ele exalava. Aqui, essa auréola que ele vai ter aqui em cima, seria também essa representação dessa energia que está ali, né, exacerbando no corpo dele. É a mesma coisa que Krishna. Ó, né? Você sempre vai identificar, por exemplo, numa figura, em quadros indianos, você consegue identificar a figura de Krishna porque ele é sempre representado com uma cor azulada, tá? Então ele seria azul. Né? Aí você vai dizer assim, existe uma pessoa azul? Não, mas qual é a cor do Ti? Né? A gente podemos conversar isso outra hora. Né? As representações vão ser sempre azuladas, lilás, né? A referência que a gente ouve, né? Sempre dessa cor, tipo, por que o céu é azul? Né? Uma das explicações dos antigos é porque o Ti se manifesta na cor azul, principalmente na cor azul. Né? Então você vai encontrar representações de Krishna sempre assim, ó, uma criança ou uma pessoa azul, ou azulada, arroxeada, né? E com essa representação que vocês conseguem ver aqui, porque a imagem está pequena, de luz aqui, ó, saindo dele.
né? Então veja, nas antigas tradições diziam isso, que essas pessoas que seriam os avatares, os mestres, né? Até o próprio termo é o iluminado, que foram se desenvolveram tanto espiritualmente que a própria energia deles saía do corpo, e até uma pessoa que não tem a capacidade de clarividência, por exemplo, conseguiria enxergar esse Ti, né? Esse prana, esse éter, né? Esse Ki, né? Que aí as diversas tradições vão dar nomes diferentes. Certo. Bom, gente, 1h20. Eu achei que esse vídeo ia ser curtinho, mas puta merda, né? E eu não quis separar, não quis dividir, que era pra fazer uma coisa contínua. Mas enfim, é isso. Eu não quero me alongar mais, porque eu já dei bastante tempo. Então, eu sei que foi bastante informação, bastante coisa, né? De novo, né? Dúvidas, angústias, ansiedades, curiosidades, anotem aí. E quando a gente fizer o nosso encontro síncrono, aí a gente pega e bate um papinho mais sobre isso. Eu sei que aqui é uma questão que barra um pouco na fé, vamos dizer assim, porque de novo, eu não tenho como te provar que o Ti existe, tá? Eu não tenho como mostrar para vocês, né? Não dá, né? Mas acaba sendo um pouco uma prova de fé, né? Mas entendam que essa é a base de sustentação da maioria das práticas de saúde que a gente vai chamar nos povos, né, tradicionais, das práticas holísticas. Todas elas vão ter por base isso, tá? Pode não ter esse nome, pode não ter essa forma de funcionamento, como eu falei hoje bastante coisa aí sobre, né, na forma chinesa, né, na acupuntura. Outras práticas vão ter outras formas de entendimento, mas na base delas está tudo isso, tá? A ideia de que nós e o universo somos um só, nós somos ligados porque nós estamos inseridos nesse meio, nessa substância, tá? Onde que a gente troca, né, informações com o universo, com o ambiente, com as outras pessoas, né, por meio dessa substância que está na gente, está fora da gente, está em tudo. E a saúde ela é dada pelo fluxo contínuo e natural dessa substância, dessa energia. E a doença, né, ela é dada pelo enfraquecimento ou pelo rompimento ou pela barreira desse fluxo natural. Tá? Então as práticas de saúde elas seriam voltadas a tentar restabelecer esse fluxo natural dessa energia, que acontece no indivíduo, acontece no planeta, acontece no universo. Tá ok? Então, anotem aí e a gente se vê, né? Dúvidas, né? Anotem aí e a gente se vê então no nosso próximo encontro. Acredito que agora o próximo encontro é síncrono, né? E aí a gente tenta responder alguma coisa que ficou mal entendida, tá ok? Um abraço então para todo mundo, até mais, tchau!